Olá, muito boa tarde. O espírito de Natal já se percebe nas ruas e nas habitações. O presépio é a grande representação deste acontecimento e a Associação Católica de Empresários e Gestores desafia também que ele figure nas empresas. É disso que vamos conversar dentro de instantes com Jorge Líbano Monteiro. Para já, a atualidade religiosa, onde não falta a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa celebra hoje 88 anos de vida, sem sinais de abrandamento, como mostram os últimos meses de pontificado. Uma Assembleia Sinodal, a maior viagem internacional, visitas inéditas à Bienal de Veneza e à Cimeira do G7, uma nova encíclica e a proclamação de um jubileu. Tudo num ano ainda marcado pelas sombras da guerra e os vários dramas da humanidade. Il mio pensiero va soprattutto alle vittime di tanti conflitti che sono in corso nel mondo, a cominciare da quelle di Israele e Palestina e in Ucraina. Cristo risorto apra una via di pace per le martoriate popolazioni di quelle regioni. Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, tutti per tutti. Inoltre faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco nella striscia. A resposta do Papa para um mundo em crise foi a proclamação de um jubileu da esperança. A convocação do próximo Ano Santo foi um dos momentos marcantes dos últimos meses. Di speranza, infatti, abbiamo bisogno tutti. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Ne ha bisogno la società in cui viviamo, spesso immersa nel solo presente e incapace di guardare al futuro. Ne ha bisogno la nostra epoca, che a volte si trascina stancamente nel grigione dell'individualismo e del tirare a campare. Ne ha bisogno il creato, gravemente ferito e deturpato dagli egoismi umani. Ne ha bisogno i popoli e le nazioni che si affacciano al domani carichi di inquietudini e di paure, mentre le ingiustizie si protraggono con arroganza. I poveri vengono scartati, le guerre seminano morte, gli ultimi restano ancora in fondo alla lista e il sogno di un mondo fraterno rischia di apparire come un miraggio. Francisco tornou-se o primeiro Papa a participar numa cimeira do G7 ao intervir na parte do programa aberta a países convidados sobre os temas da paz e da inteligência artificial. In un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome per bandire l'uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto, per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano. O esforço de chegar a todos marcou a Assembleia Sinodal que se encerrou no final de outubro no Vaticano.
Um momento que culminou 3 anos de consulta e mobilização das comunidades católicas, acompanhado simbolicamente pelo lançamento da 4ª encíclica do Pontificado, Dilexit Nos, que alerta para um mundo sem coração, preso ao consumo e à violência. O documento final do Sínodo projeta a Igreja Católica para o futuro numa oportunidade de diálogo e reconstrução. Non intendo pubblicare una esortazione apostolica, basta quello che abbiamo approvato. Nel documento ci sono già indicazioni molto concrete che possono essere di guida per la missione delle Chiese nei diversi continenti, nei diversi contesti, per quanto lo metto subito a disposizione di tutti. Per questo ho detto che sia pubblicato. Voglio così non abbiamo bisogno di una Chiesa seduta e rinunciataria, ma di una Chiesa che raccoglie il grido del mondo. E voglio dirlo, forse qualcuno si scandalizza, una Chiesa che si sporca le mani per servire il Signore. Depois de uma viagem à Córsega com um olhar posto no Mediterrâneo, as atenções viram-se agora para a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro a 24 de dezembro e 2 dias depois, num gesto inédito, dentro de uma das prisões de Roma. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Deus, a fé, o humor e a morte resulta de uma conversa com João Francisco Gomes e é o mais recente livro de Ricardo Araújo Pereira. O que é que eu estou aqui a fazer? A questão é significativa na história de vida do autor, que a recuperou para título deste livro. Assumindo a sua educação católica, dá também conta da sua descrença em Deus. A minha avó era crente e eu convivia muito de perto com ela e percebo que também é doloroso ser crente, não é assim tão fácil. Em princípio há uma salvação, não é? E há uma promessa de salvação, a boa nova significa isso, não é? Significa que há uma vida depois desta, que a morte não é morte, a sério. A minha resposta, como sou ateu e tenho a profissão que tenho, se calhar a minha resposta tem mais a ver com o riso. Eu acho que o riso e a religião são dois tipos de resposta à mesma pergunta. Admito que a minha seja mais insatisfatória, mas é a única que eu tenho. A interrogação que dá título ao livro é, desde logo, uma pergunta comum a quem anda em busca de um sentido. Há uma coisa que nos une a todos, que é a questão fundamental sobre o que é a nossa existência e o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que a pergunta é bastante namuche nesse sentido, ou seja, se há alguma coisa que une qualquer pessoa que já tenha parado para pensar 5 minutos acerca do que anda aqui a fazer, é exatamente o que anda aqui a fazer. Por isso, o jornalista João Francisco Gomes quis dialogar com Ricardo Araújo Pereira e perceber como é que o humorista olha as questões essenciais desta vida. Fui-me cruzando cada vez mais com um certo pensamento teológico e religioso do Ricardo Araújo Pereira. Ver de facto que era uma pessoa que, não tendo qualquer prurido em assumir-se frontalmente como ateu, tinha muitas coisas a dizer sobre o assunto. Conhecia muito bem a Bíblia, tinha estudado muito bem a religião, interessava-se muito pelas questões existenciais, sobretudo pelaquela interseção entre o humor e a teologia, entre Deus e a comédia. Um fim de tarde na livraria da Universidade Católica com muitos crentes interessados em escutar os argumentos de quem não acredita. Acho que o contributo de quem não tem fé é um contributo, para mim, absolutamente fascinante, sobretudo porque é uma experiência que eu não tenho e interessa-me conhecer, percebê-la por dentro, que não conheço se não for por aqui, por assim dizer, se não for com a própria pessoa, com as próprias pessoas que não têm fé, como acontece com o Ricardo Araújo Pereira, a testemunhar isso, a abrir-se e a disponibilizar-se para falar sobre isso. Isso para mim é uma experiência que me fascina e que quero conhecer. Acho que devo dizer, se me perguntar o que é que eu estou aqui a fazer hoje, é isso. Acho que o próprio título do livro é uma pergunta que eu acho que talvez todos nós já tínhamos feito em algum momento da nossa vida.
é uma pergunta que surge de uma história concreta da vida do Ricardo Araújo Pereira, e que tem a ver justamente como, desde o início da sua vida, ou pelo menos desde o início da sua consciência de si próprio, ele que não encontrava respostas em Deus, tinha esta pergunta, e talvez seja importante não esquecermos que as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não têm religião, não é por isso que não têm inquietações existenciais e não é por isso que não estão à procura de respostas. Para Ricardo Araújo Pereira, o humor é uma certa forma de ultrapassar a descrença. Eu acho que o que o riso faz é fornecer uma espécie de anestesia temporária, às vezes muito temporária, mesmo muito, e não creio que faça mais do que isso. Eu sei que é um remédio muito precário, mas é o único que está ao meu alcance. Eu acho que a diferença é esta, eu acho que, por exemplo, a religião ensina-nos que é possível vencer a morte, e que a disposição humorística ensina-nos que já perdemos. E há um certo consolo nisso de já ter perdido. Não sei se já teve essa experiência, não é? Já está perdido, é pá, desgraça. E há qualquer coisa de atraente nessa ideia. Todos em busca de um sentido para o que por aqui andamos a fazer e, nestas páginas, a encontrar respostas ou auxílios que tornem a nossa vida com mais conteúdo. Se calhar é isso que me aproxima dos crentes, é que realmente temos todas as mesmas perguntas e se calhar divergimos na resposta, ou supondo que eu tenho uma resposta, eu até duvidaria disso. Acho que os crentes têm, ou pelo menos têm uma suspeita forte de que têm uma resposta. E eu não tenho, mas é isso, eu acho que ao menos estivemos entretidos à procura dela. O que é que eu ando aqui a fazer? Um livro que chega na quadra certa. Falamos agora sobre o concurso Presépio nas Empresas com o secretário-geral da Associação Católica de Empresários e Gestores, Jorge Líbano Monteiro. Boa tarde, obrigado por estar aqui uma vez mais entre nós. Na verdade, estamos já na 4ª edição, salvo erro, deste concurso de presépios nas empresas. Qual é que é o objetivo de levar esta representação do Natal até ao ambiente laboral das pessoas? O objetivo é o mesmo de sempre do Natal, não é? Fazer presente Cristo e a realidade também do nascimento de Cristo nas empresas, porque esse é que é o centro. E, portanto, muitas vezes acabamos por ir para árvores só de Natal, para umas bolinhas, umas coisas que não têm nada a ver com o Natal. E aqui parece-nos que é importante relembrar a todos, também dentro das empresas, como em casa o fazemos, que o Natal é o nascimento de Jesus e, portanto, o presépio representa essa realidade. É uma centralidade, esta representação do Natal, uma centralidade também ali, numa outra centralidade, que é a do sustento das pessoas, da sua realização profissional e sendo ela tão importante, também lá pode estar representado o Natal. É isso? Acho que essa é a mensagem, quer dizer, o Natal deve estar onde nós estamos, não é? E, portanto, não tem lógica que as empresas passem à margem desse acontecimento, mesmo sabendo que nem todas as pessoas que estão dentro da empresa são católicas, mas, de qualquer forma, o Natal é o nascimento de Jesus para todos nós e é por isso que existe o Natal. E, portanto, queremos mostrar isso dentro das empresas e tem sido muito interessante a reação quer das empresas, quer também das pessoas dentro das empresas. Surge este concurso, digamos assim, que acaba por ser um estímulo a que este presépio surja. As empresas podem se inscrever junto da ASES. Penso que no dia em que nos vê ainda é possível enviar as representações dos seus presépios. E depois estes são presépios também que carregam consigo um bocadinho das características da própria empresa, não é? Da área a que ela se dedica. A criatividade não tem limites. Sem dúvida, isso tem sido a nossa experiência nos últimos anos. Quer dizer que temos várias categorias, portanto as empresas concorrem para grandes empresas, médias empresas, mas também pode ser um próprio departamento ou o seu lugar individual de trabalho. Portanto, há aqui várias possibilidades. Pode ser a empresa a concorrer ou pode ser eu como trabalhador que tenho o meu espaço ou tenho o departamento onde também faço o nosso presépio. E tem sido muito interessante. Quer dizer, nos últimos anos, por exemplo, ganhou o Hospital da Luz, aqui em Lisboa, que tem um presépio muito grande no jardim. Um presépio também foi vencedor, foi do Metropolitano de Lisboa, que é um grande presépio que montam numa das oficinas, e portanto lá com as figuras todas, e uma coisa grande, com o espaço que tem dentro da oficina. Outra vez foi o Santander,
também como montou um grande presépio na entrada aqui em Lisboa. O ano passado foi a Câmara Municipal de Lisboa que retomou o hábito de um presépio no início. Portanto, tem sido muito variado estas grandes empresas. Mas depois também há presépios muito pequenos, por exemplo, também no Hospital da Luz, que os enfermeiros fizeram um presépio só com luvas e com todos os instrumentos que usam na sala de operações. Portanto, tem sido muito variado os presépios que nos chegam e é engraçado ver essa diversidade e essa imaginação das pessoas também. Quem está em teletrabalho também pode participar. Também, e tivemos um ano passado também um vencedor em teletrabalho, que era um pequeno presépio que estava ligado com o seu ecrã e, portanto, é essa presença. Aqui o que interessa é precisamente mais do que o concurso em si, quer dizer, é mostrarmos que há formas diferentes de representar, há histórias interessantes da forma como as empresas se unem também para fazerem o próprio presépio. E, portanto, o presépio faz parte já de uma tradição da empresa. E, portanto, mostrar que é normal construir o seu presépio dentro das empresas e que é um bom desafio fazer as empresas. Acaba por ser um estímulo também à proximidade entre as pessoas, não é? A proximidade, este reunir à volta da construção do presépio acaba por ser também um agregador entre os colaboradores da empresa, que se dedicam também depois àquela missão e à forma criativa como o fazem, e isso acaba por ser também benéfico. Sem dúvida, e a SES defende sempre a humanização das empresas. Portanto, a empresa é um conjunto de pessoas, muito mais do que números. E, portanto, o que interessa aqui, mais uma vez, é juntar as pessoas, dar-lhes um sentido e conseguir que o presépio seja mais um momento em que as pessoas se reúnem. E é engraçado que algumas empresas, dos relatos depois que nos chegam com os presépios que nos enviam, em que juntam as próprias famílias. E, portanto, é o momento que montam o presépio e depois têm um encontro entre as famílias todas. Portanto, isso é interessante e é esse espírito que nós gostávamos que houvesse nas empresas, essa capacidade também das pessoas se reunirem, tratarem-se pelo nome e, em conjunto, também fazerem esta luta difícil que é o dia-a-dia das empresas para conseguirem ter sucesso. Olhando em retrospectiva, como é que tem sido esta adesão? Vão sendo mais as empresas que vão aderindo a esta proposta? Sim, tem sido mais ou menos o mesmo número todos os anos que vão chegando. O problema é que normalmente cada empresa tem um presépio. E, portanto, não há um presépio novo todos os anos. E, portanto, as empresas que concorrem um ano e são premiadas de alguma forma, depois no ano a seguir já não podem concorrer. Okay. E, portanto, vamos perdendo aqui um conjunto de presépios todos os anos. Também é um estímulo à criatividade. Mas é um estímulo à criatividade de fazerem novos presépios. Mas, na verdade, quer dizer, mesmo nas nossas casas, quer dizer, temos um presépio que montamos todos os anos, claro, e fica lá guardado até o ano seguinte. Nas empresas vai acontecendo o mesmo. E, portanto, também é um estímulo a que inovem, que façam coisas novas e que encontrem aqui uma forma diferente. Estamos a falar de uma iniciativa da A6 para este momento específico do Natal, mas a presença da Associação Católica de Empresários e Gestores visa o ano todo e visa esta vivência da fé e do assumir a identidade cristã em meio empresarial o ano todo, e outros programas também estão em curso neste momento, desde o Cristo na Empresa. Há diversas formas de estimular esta presença da fé no ambiente empresarial. Sem dúvida, e essa é a missão da ASEGA, no fundo, é transformar as pessoas, transformar os líderes, transformar os trabalhadores, para depois transformar as empresas, e dessa transformação das empresas transformamos a sociedade também. Portanto, esse é o caminho que a ASES propõe durante o ano inteiro, e temos aqui uma série de iniciativas para pessoas individuais, portanto, para cada um de nós, quer dizer, que precisa de ir um bocadinho mais longe, que precisa de aprofundar a sua experiência também de profissional, como missão, como criação do mundo, portanto, toda essa lógica que Deus nos deu a cada um de nós, quer dizer, que tem que fazer a diferença no espaço onde está, tem que ser capaz de levar Cristo a estas realidades, mas depois também uma série de projetos nas empresas e para conseguirem ser desenvolvidos por grandes e pequenas empresas e microempresas. Continuamos com a certificação de empresas familiarmente responsáveis, que é um programa que entra nas empresas para fazer as questões todas ligadas à conciliação, ao desenvolvimento pessoal. E é muito interessante perceber que temos de empresas, desde multinacionais como a EDP, o Santander, o Grupo CUF, portanto, tudo isso, mas também depois microempresas, portanto, funciona. Estamos agora também com um projeto de pagamento pontual a fornecedores, que é um cancro que existe na sociedade, na economia portuguesa, que é 84% das empresas não pagam no prazo, e, portanto, as empresas estão sempre aflitas com a tesouraria,
porque não há um cumprimento dos prazos efetivos e, portanto, isto leva a falências, leva a despedimentos e, portanto, é algo que a ACES tem posto como primeira medida da responsabilidade social quase das empresas, que é esta capacidade de pagar a horas e ajudar as outras empresas também, os fornecedores. E depois agora estamos com um terceiro projeto que é para combater a pobreza no interior das empresas. Quer dizer, muitas vezes os conselhos de administração e os gerentes dizem que a pobreza dos seus trabalhadores não é responsabilidade sua, mas nós estamos a dizer que também é. E que, portanto, não é responsabilidade direta, mas, na verdade, podem fazer muito também pela pobreza dos seus colaboradores e pelas zonas mais frágeis dos colaboradores. E, portanto, temos um programa que já está posto em muitas empresas, em que, no fundo, ajuda o Conselho de Administração a perceber quais é que são as zonas de maior risco. Se é a questão do rendimento, se é a questão da relação da saúde, se a capacidade de habitação. Portanto, é um mapeamento que é confidencial e anónimo, mas que permite perceber quais é que são as zonas de risco, as zonas de pobreza dos colaboradores daquela empresa. E, a partir daí, a empresa pode fazer aqui um papel importante no apoio a alguma vertente dessas situações que se encontram. Muito bem, são vertentes essenciais e às quais voltaremos também. Costumamos fazê-lo periodicamente, acompanhando as iniciativas da ACES. O tempo não nos permitir mais além, mas só... Ficamos com os concursos de presépios nas empresas. Lembrar apenas que é a simbologia do Natal e um elemento agregador também no ambiente da empresa, mas que por trás deste presépio na empresa estão estas atitudes éticas e cristãs de relação com os colaboradores e com a geração da riqueza. Muito obrigado pela presença aqui entre nós. A terminar, fica então esse convite para amanhã, à mesma hora, o programa Eclésia volta a estar consigo. Até lá, tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.